Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de esperança, de fé e de otimismo. O programa Visão Espírita hoje comemora os 70 anos de fundação, 60 anos de atividade, 20 anos de CAP do Sanatório Espírita Vicente de Paulo. Recebe para uma conversa agradável e compartilhar com você o programa Visão Espírita e explicar um pouco mais sobre o nosso Sanatório Vicente de Paula, doutora em enfermagem, especialista, formada, conduz o trabalho profissional da instituição, doutora Natália Jora. Doutora em enfermagem psiquiátrica. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Recebemos também a senhora Ana Luísa Sintra, diretora de Relações Internas do Sanatório Vicente de Paulo. Bom dia a todos, obrigada. Vamos começar a nossa conversa explicando para o nosso telespectador, doutora, preciso que a senhora nos ajude a explicar, que o Sanatório Espírita Vicente de Paula, ele faz parte do programa, se é que estou usando o termo correto, CAPS. O que é este CAPS, doutora? Na verdade, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas, então é o CAPS-AD. CAPS-AD. De nível 2, né, porque a gente tem nível 2 e 3, né, pelo Ministério da Saúde, e o nível 2 é aquele que funciona mais ambulatorialmente, né, então tem os pacientes que vão das 8 da manhã até as 21 da noite, então até as 9 horas da noite. Já o 3 é aquele que funciona 24 horas, né? O CAPS-AD2, daqui de Ribeirão Preto, que é o que é vinculado ao sanatório, ele tem esse funcionamento das 8 até as 21 horas. Então, doutora, uma instituição espírita, Sanatório Espírita Vicente de Paula, é ligada ao Ministério da Saúde e desenvolve um programa patrocinado pelo Ministério da Saúde. É isso, doutora? Isso, exatamente. O Ministério, ele é cadastrado, então o CAPS ele é cadastrado pelo Ministério, né? E ele recebe uma verba do Ministério que patrocina esse serviço. Então, ele é um serviço SUS, não é um serviço privado, né? Então, tem o repasse do Ministério e o repasse também municipal, né? Porque o Ministério, ele dá uma certa quantidade de financiamento e o município, ele inteira esse financiamento para que seja dada a devida assistência para esses usuários. Ana Luísa, por favor. Nós temos a doutora Natália, profissional, que conduz a atividade do CAPS no Sanatório Espírita Vicente de Paulo. Mas nós sabemos que é um sanatório espírita. Como entender isto, uma instituição espírita, com o seu trabalho de promoção e de assistência social, e este ligar com o Ministério da Saúde, com o trabalho SUS, é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é grande, mas assim, nós conseguimos separar as coisas, né? O usuário vai lá, ele tem um atendimento técnico. Então, ele tem o psiquiatra, a psicóloga, assistente social, toda a parte de enfermagem, né, que requer, e tem as oficinas. Então, tem uma série de atividades mais técnicas, né? E nós, como centro espírita, nós também temos, nós somos o Hospital de Almas, vamos dizer assim, e nós temos as nossas terapias, né? Um espaço terapêutico, que são os estudos, os passes, a água fluidificada, e que esse usuário, se quiser, pode utilizar. Se ele quiser.
Sim. Não é nada obrigatório, determinado, né? Não é obrigatório, inclusive o próprio atendimento dele é voluntário. Ele vai, se ele quiser, né? Nada é imposto. E se ele quiser, ele pode frequentar, vamos dizer assim, nosso espaço terapêutico espírita. Uma instituição espírita como a nossa, né? Já que nós estamos no programa Visão Espírita e apresentando para Ribeirão Preto, é bem provável que muitos dos nossos telespectadores já ouviram, eu tenho certeza que já ouviram falar sobre o Sanatório Espírita Vicente de Paula, e às vezes ainda não conheciam, não sabiam ou não tinham a informação de que trabalho esta instituição realiza. Quais são os atendidos? Quem são as pessoas? Quais são aqueles que podem buscar socorro no sanatório espírita? Que tipo de patologia? Olha, nós temos 2 serviços principais. Um é o CAPS AD, né, atendimento ao usuário de álcool e droga, que a doutora Natália falou. Ele vai lá, ele passa, é feito uma triagem, um projeto individual para cada um. Ele frequenta ou o dia todo ou meio período, dependendo do caso, né? Oficinas, grupos terapêuticos, etc. E um outro serviço que nós temos, que eu acho muito importante, são as nossas residências terapêuticas, que são os antigos internos, vamos dizer assim, dos hospitais psiquiátricos, mas que têm uma alta hospitalar. Então, nós temos 4 residências na comunidade, com 18 moradores, que é um serviço do sanatório também, via Ministério da Saúde. É um serviço do sanatório via Ministério da Saúde. Essas pessoas são residências dentro da comunidade normal. Eles têm uma autonomia, então são pessoas que já são capazes dessa ressocialização, estiveram internados bem antes, né? Não tem para onde ir, não tem famílias, ou a família não consegue cuidar, então eles estão nessas residências. E nós temos essa residência tipo 1. Nós temos a residência tipo 2, que é ao lado do sanatório. São 2 módulos de residências, nós temos aí 13 também moradores. E essas residências, tipo 2, por quê? Porque são cuidados intensivos, são pessoas que já estão envelhecendo, que têm outras complicações clínicas, né? Então, nós temos tanto o CAPS AD quanto essas residências terapêuticas. São os 2 grandes serviços na área técnica, fora todo o nosso trabalho espiritual. Entendi. Doutora, por favor, o Sanatório Espírita Vicente de Paulo, né, é uma instituição religiosa, que é espírita, né? Tem todo um contexto moral e por trás disto, mas ela está intimamente ligada e responsável pelo seu contexto profissional e o como fazer. Ana Luísa nos explicou, né, nos deu linhas gerais de como é o trabalho. Agora, nós precisamos entender, porque o nosso telespectador quer entender tecnicamente que tipo de trabalho é feito, como é feito, se ele pode procurar socorro lá, que tipo de socorro ele vai receber, qual é a sua equipe de profissionais envolvidos. Se eu tive acesso a uma informação e ela é correta, nós temos um grupo grande de profissionais contratados e trabalhando, né? Por favor, doutora, nos explique CAPS AD, CAPS, né? Então vamos traduzir isto para nós leigos. Qual é a equipe profissional, que trabalho se faz, que tipo de assistência se presta, quem pode procurar, quando procurar? Por favor, doutora. Acho que vale a pena comentar um pouco do quadro histórico que isso tudo chegou, né? Porque o CAPS ele não chega do nada, o sanatório não saiu do nada. É 20 anos do CAPS? CAPS são 20 anos e sanatório são 60 anos, né? E pensando numa linha histórica, né? A gente entra como uma idealização, né? Em 1956, se eu não me engano, foi quando o sanatório começou as suas atividades técnicas, né? Com atendimentos a pacientes psiquiátricos, né? Então, internado. Aí é que vem o nome sanatório, que era o antigo manicômio, assim. Que era aquele modelo que internava as pessoas. Exatamente. As retirava do contexto social. Exatamente. Então, todo e qualquer sujeito que apresentava alguma
uma questão diferenciada dentro da sociedade que tinha alguma suspeita que precisaria de um atendimento psiquiátrico, era direcionado ao sanatório, né? E aí, em 1992, começaram algumas políticas públicas, né? Na verdade, foi lançada a política pública nacional para desinstitucionalização. Então, veio aí uma política que trouxe a reforma psiquiátrica para o Brasil, né? E aí foram instituídos novos serviços e diminuindo-se leitos, né? E aí o sanatório nessa linha histórica da reforma psiquiátrica, entra em 1996 a necessidade de diminuir leitos, né, que era uma política pública da época, de desinstitucionalização, de tentar trazer o sujeito que era, vamos dizer assim, tirado da sociedade para viver em instituições, né, e aí começa-se um olhar diferenciado ao doente mental. Né, de que ele poderia conviver em comunidade, que ele não precisaria ser retirado da comunidade, né? E aí, nesse processo de desinstitucionalização, houve a parceria com a prefeitura e a necessidade, na época, era de uma formação de um serviço ambulatorial que atendesse esses pacientes psiquiátricos, mas que tivessem algum tipo de uso de substâncias, porque naquela época já se era evidente o número de pacientes usuários de drogas, né? E no município de Ribeirão Preto não tinha nada que atendesse esses usuários, né? Então, com a parceria do sanatório junto à prefeitura, houve a criação desse serviço, e aí foram se ocorrendo... trouxe-se o PROAD para aqui, para Ribeirão Preto, para treinar esses funcionários do sanatório que manteram esse atendimento, eles já eram funcionários do sanatório, e aí houve o treinamento desses funcionários para esse atendimento para usuários de álcool e drogas, né? Então, houve uma especialização para esses funcionários para estar direcionando esse tratamento. E também teve um treinamento de criação de rede e de fluxo, né? Porque não se cria só um serviço, mas também a gente tem que pensar no fluxo, onde ele entra na rede, quais são os pacientes que serão atendidos, de que maneira, né? E aí entra a questão que a Ana disse, depois dessa desinstitucionalização, houve-se a necessidade de encontrar-se lugares para que esses pacientes que estavam esquecidos dentro dos manicômios, as residências terapêuticas. Então, a residência terapêutica também é uma política pública que vem junto à reforma psiquiátrica para acolher essas pessoas que não conseguem viver em ambientes sozinhos, né, que precisam de um respaldo e um respaldo do governo também, né, para que eles consigam viver na comunidade, porque teve muitos desses pacientes que foram esquecidos pelos familiares, que não foram se encontrados familiares, e tem muitos em que os familiares não conseguem dar o suporte mínimo para eles. Né? Então, há necessidade dessa criação que vem junto com uma política pública. Eu não me lembro quando, né, Ana, que foram criadas as residências. 2003. Então, foi em 2003, né, a criação dessas residências. Veio um pouquinho depois da criação do CAPS. Né? E aí o CAPS ele vem desde 1996. Primeiramente era chamado como NAPS-F, que era Núcleo de Atenção Psicossocial a Farmacodependentes, e aí em 2002 houve uma outra mudança de portarias, né, trazendo aí o NAPS-F para CAPS-AD, né? E aí o CAPS-AD, como portaria, seria para atendimento de 70 mil habitantes, né? Então, municípios com mais de 70 mil habitantes pode ter um CAPS-AD, com menos não tem condições. Então, se a gente for pensar em territorialização, hoje o nosso CAPS-AD de Ribeirão Preto atende o município todo, que é de cerca de 600 mil habitantes. Então, ele ultrapassa aquilo que seria o necessário para atendimento de uma cidade, né? Deveria ter mais de um, né?
Mas temos e aí a gente trabalha com porta de entrada aberta, então o paciente ele não precisa de guia de referência, ele não precisa de que o médico encaminhe ele pode ir por livre e espontânea vontade, e isso é uma das coisas que é mais importante no tratamento. O paciente tem que querer tratar, porque a dependência química não depende de nós profissionais a cura do paciente, não se fala em cura, e sim em controle, né? Doutora, deixa eu lhe interromper um pouquinho, mas assim, para a senhora nos ajudar um pouquinho mais, porque o nosso telespectador, né? A senhora falou em PROAD, CAPS, uma série de siglas. Quem está nos assistindo ainda precisa se familiarizar. Então, eu vejo que eu percebo que a senhora cita muito a questão da droga. Nós atendemos, em linhas gerais, quais os pacientes? Porque nós temos pacientes com desequilíbrios, com doenças, com patologias psiquiátricas que não são dependentes químicos. Eles são atendidos no sanatório? A senhora colocou que eles podem procurar espontaneamente, mas as famílias podem encaminhá-los? Por favor, explique isto, porque o nosso telespectador que ouve e você em casa, de repente, conhece alguém ou tem um problema, ou isto bate à sua porta como um desafio existencial importante. O programa Visão Espírita ele tem esta tarefa de levar a você oportunidades e possibilidades. O que estamos fazendo hoje neste programa Visão Espírita, comemorativo do Sanatório Espírita Vicente de Paulo, é dividir com você e oferecer-lhe horizontes, oferecer-lhes caminhos que podem ser buscados ou não, independente da sua fé, da sua crença e daquilo que você acredite. Mas a caridade e o bem é todos os dias, em todos os lugares, e isto é uma obra de Deus na nossa vida. Doutora, por favor, explique para nós como isso acontece. Quem pode, quem não pode, para o nosso telespectador. Então, voltando na questão do PROAD, né? PROAD é Programa de Álcool e Drogas da Unifesp, né? A Unifesp é a Universidade do Estado de São Paulo, que é em São Paulo, né? Então, os profissionais dessa unidade vinculada à faculdade da Unifesp vieram para fazer esse treinamento, né? Em 1996. As pessoas que podem procurar o CAPS, tem duas linhas que você fala, né? Que os pacientes que têm... são só pacientes dependentes químicos? Sim, são. Só para pacientes usuários de drogas. As pessoas que podem procurar o sanatório, se você puder, assim, quando eu falo CAPS, elas podem procurar o sanatório. Porque, assim, os pacientes, eles perguntam pra gente se podem ir lá e tal. Eu falei, isso é do seu desejo. Da mesma forma que você deseja vir aqui para mudar seu comportamento de uso de droga, você pode também inserir questões religiosas, né? Então, dentro do CAPS, a gente não estimula a questão da religião, mas sim da religiosidade, que é uma coisa um pouco diferente quando a gente pensa na questão da espiritualidade. É importante no tratamento de dependência ou de qualquer tratamento de alguma doença crônica, o paciente, a pessoa em si, ter uma questão de espiritualidade, porque acreditar em algo faz com que ele aumente a autoestima, aumente a confiança nele mesmo, ou confiança em algo, em acreditar. Há uma motivação maior para a pessoa, entendeu? Então, a questão da religião e da espiritualidade dentro do serviço técnico, ele é tomado de uma forma um pouco diferente, né? Tem essa separação. A gente não impede o paciente de que, se ele quiser ser evangélico, católico, espírita, não é importante para a gente. Para a gente, o importante é que ele aumente a autoestima, que ele esteja motivado para mudar esses comportamentos em relação ao uso da droga. Por isso que a gente fala da questão do desejo. O paciente querendo, ele buscando isso, é o importante, é o primeiro passo. A família, a gente fala que é um dos pilares do tratamento, né? E aí a família ela pode estar direcionando o paciente, mas ela não vai obrigar ele a parar de usar droga.
E é isso que a gente vê muitas vezes. A família, ela vai, busca e ela espera algo. E nem sempre aquilo que a gente espera, a gente consegue. Então, porque depende do outro, não depende da gente, né? Então, quando depende do outro, a gente fica muito na expectativa. E as expectativas, muitas vezes, não são acolhidas. E aí é por isso que a gente tem lá no CAPS os grupos de família, para acolher essa demanda da família e conversar sobre as possíveis soluções que existem, né? Porque há soluções, mas há cada uma de uma forma, porque cada um é único. E é por isso que a Ana disse que a gente faz um projeto terapêutico individual, né? Que a gente chama isso de projeto terapêutico singular, né? E aí porque cada um começa a usar droga por um motivo, cada um desenvolve uma doença psiquiátrica envolvida ao uso da droga, ou antes ou depois do uso. Então, cada um tem ela chega com um espectro de coisas para gente que precisa ser olhado um a um, e a família também, um a um, porque cada família ela tem uma forma, uma dinâmica de se desenvolver, de entender o problema, de não entender, de às vezes pressionar. Então, cada questão da família, cada questão da pessoa, a gente tem que ver um a um. Ana Luísa, pelo que a doutora está nos explicando e esclarecendo, nós temos um caminho técnico, competente, preparado, adequado e apropriado. Sim. Então, telespectador do Visão Espírita, pode procurar a nossa instituição, o Sanatório Espírita Vicente de Paulo, através do programa CAPS, que você vai ter um atendimento profissional, adequado e apropriado, como a doutora bem explicou. Mas, Ana Luísa, quem pode? Quais são as atenções? O que é feito? Quais são as pessoas que podem ir buscar esta instituição? O usuário de álcool e droga, nós encaminhamos para o CAPS. A pessoa que não é usuário, mas que tem problemas, qualquer um que tem uma dificuldade, tem um problema, que precise de ajuda, essa ajuda a gente pode dar na parte espiritual, né? Nós temos os nossos trabalhos, os nossos estudos, nós temos água fluidificada, nós temos os passos todos os dias, nós temos os grupos terapêuticos. Então, assim, toda pessoa que se sinta, de alguma maneira, queira uma ajuda para algum problema dela, a gente pode ajudar, tá? E se a pessoa, como você falou, a pessoa tem um problema psiquiátrico, mas não é usuário de álcool e droga, nós temos dentro do sanatório uma unidade da prefeitura que trata somente disso. Não funciona dentro do sanatório, mas não é do sanatório, é da prefeitura, que é o CAPS 3. Então, nós temos também o CAPS 3. Não é do sanatório, mas é feito no prédio do sanatório. No nosso ambiente físico, no prédio. Então, encaminha ali que são as emergências psiquiátricas. Era isso que eu ia falar, que tem uma divisão entre o usuário de droga que tem comorbidade psiquiátrica e que é atendido dentro do serviço, e tem aquele que tem só a doença mental, né? Tem a questão psiquiátrica pura e simplesmente só a doença psiquiátrica, né? Ele tem que entrar dentro da rede de assistência à saúde mental do município, né? E aí cada um, dependendo do território, né? Então, assim, não é qualquer um que vai poder ir para o CAPS 3, por exemplo. Ele precisa estar morando dentro do Distrito Oeste. Aí nós temos o CAPS 2, que tem que estar direcionado a outro distrito. Tem o ambulatório de saúde mental, que tem a sua territorialização. Então, cada pessoa, dependendo do serviço em que ele está como área de abrangência, ele vai precisar verificar aí a necessidade, e alguns desses serviços precisam de guia de referência,
Então, não dá para chegar, dá para ele ir pedir informações, né? E eu acho que cabe aí as pessoas que gostariam de ser atendidas pela rede de saúde mental do município, entrar em contato com a prefeitura e ver qual que é a sua área de abrangência, conversar com o médico do posto perto de casa, para estar sendo direcionado da melhor maneira. Porque muitas vezes a gente fala, tem lá dentro do prédio do sanatório, que é um serviço da prefeitura, mas ele não faz parte da abrangência, e aí muitas vezes essa pessoa vai chegar lá e não vai ter o atendimento que achava que iria ter, né? Compreendo. O programa Visão Espírita comemora 70 anos de fundação, 60 anos de atividade, 20 anos de CAPS, do Sanatório Espírita Vicente de Paulo. O tempo voa. Estamos chegando ao término desse bate-papo agradável, informativo e esclarecedor e mostrando para a sociedade de Ribeirão Preto mais um trabalho do Espiritismo, mais um trabalho dos espíritas em prol do bem, em prol do melhor, da recuperação de todos, um exercício e a prática da caridade. Vou pedir para vocês, começando pela Ana Luísa, uma mensagem para os nossos telespectadores de saudação, uma mensagem para que eles possam... Nós estamos chegando ao término do nosso programa. Por favor, Ana Luísa. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui no seu programa e eu quero desejar a todos uma vida muito boa, sabe? Que tenham esperança, que tenham fé, que tenham confiança e que as dificuldades passam, né? Tudo passa e que tenham assim, muita fé no nosso grande amigo Jesus. Muito bem. Doutora Natália, uma mensagem para o nosso telespectador, depois dos esclarecimentos técnicos, né? Agora uma mensagem para o nosso telespectador, para que ele tenha aqui uma reflexão, um pensar sobre tudo que nós conversamos. Primeiramente, gostaria de te agradecer a oportunidade, agradecer a atenção dos telespectadores, né? E tem uma coisa que eu falo todos os dias para os pacientes lá do CAPS, né? Que é acreditar em si mesmo. Por mais que a vida traga dificuldades, é importante que ele acredite e tenha fé que uma hora ou outra isso passa. A partir do momento em que ele se esforce para mudanças, né? E que muitas vezes a gente se para diante de abismos, né? E não sabemos para onde ir. Então é importante assim, a gente acreditar em alguém, a gente acreditar em Deus e pensar que nem tudo é o desesperador, né? Que a gente pode ter um caminho aí a percorrer, mas que uma hora ou outra as coisas vão passar e melhorar. O programa Visão Espírita agradece a Ana Luísa, agradece a doutora Natália. O programa Visão Espírita é uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto e da Sociedade Espírita Allan Kardec. O programa Visão Espírita, com muita alegria, com muita felicidade, destaca 70 anos do Sanatório Espírita Vicente de Paulo. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.